Nós estamos fazendo nosso encontro aqui, às terças, nesse horário, né? Às 7h57 eu abro, para a gente já iniciar um tempo de oração e de adoração aqui no silêncio, né? No secreto. Deixo aqui o louvor tocando para nós estarmos já sendo ministradas através da presença do Senhor. Então, dando continuidade aqui, né? Nós estamos hoje ao nosso terceiro encontro aqui, na terça, nesse horário, com o direcionamento de estudar o livro, o profeta, né? Elias, através desse livro aqui, esse livro Você é a Resposta, onde estão os Elias dessa geração, é ele que tem sido a base dos nossos encontros aqui, com o objetivo de buscar na palavra a direção do Senhor sobre a vida de Elias para nós. Então, esse tem sido o propósito aqui dos nossos encontros na terça-feira. Bom dia, estou ouvindo bem, a Lili respondeu aqui. Só não vou abrir a câmera porque eu estou no serviço. Tá bom, Lili? Bom trabalho para você, tá? Se vocês não puderem abrir, não tem problema. Pode escrever aqui no chat que eu leio, tá? O nosso encontro, nosso primeiro encontro, eu trouxe aqui a abertura e apresentação do livro para vocês. Se vocês não puderam estar aqui no primeiro encontro, ele está gravado. Eu deixei o link dele, de todas as gravações, eu estou deixando no OneDrive, no Google Drive, e aí eu estou compartilhando o link das gravações lá no grupo. Então, se vocês perderam os encontros anteriores, vocês conseguem acessar através do link as gravações. Eu não estou colocando direto aqui na hora do nosso encontro, eu depois envio o link para vocês, tá? No caso, para quem não assistiu, conseguir assistir, ou caso vocês queiram rever também. Bom dia, Val, seja bem-vinda. Então, estou passando aqui, compartilhando com vocês, e o que eu fiz também essa semana, e deixei lá gravado para vocês, foi a leitura do livro. Então, para quem não tem um livro, caso queira também, eu compartilhei lá no grupo o telefone da editora que vocês conseguem o livro físico, tá? Para vocês. E aí, como vocês não estão com ele ainda físico, eu estou gravando capítulo por capítulo e disponibilizando lá também no Google Drive o áudio, tá bom? Então vocês conseguem acessar o áudio capítulo por capítulo desse livro, que aí vocês podem estar ouvindo durante a semana e no nosso encontro de terça-feira você já consegue vir para cá com alguma meditação feita sobre esse capítulo, até algo que vocês podem estar sinalizando, né, anotando para esse encontro nosso de terça-feira. Nosso encontro é um dia na semana, e aí vocês têm toda a semana para ouvir os áudios para quando a gente se encontrar na terça, vocês poderem também, caso vocês queiram, trazer algo que falou com vocês do livro, né, dessa meditação sobre o profeta Elias, tá bem? Então, esse é o propósito de eu estar compartilhando as gravações com vocês. Hoje é o nosso terceiro encontro. Nós vamos falar sobre o capítulo 2, que já está disponível lá também, o capítulo 2. O primeiro encontro foi a abertura desse propósito aqui, desse projeto. O segundo encontro foi o capítulo 1, que nós falamos, e agora o terceiro encontro, o capítulo 2. Esse livro, ele tem 7 capítulos, então serão 8 encontros, só para vocês se programarem, tá bom? Então, a gente está no capítulo 2 que fala sobre obediência para ser um Elias de Deus. E aí, em cima desse texto, desse contexto que nós já lemos, né? Quem já ouviu o áudio do capítulo 2, nós vemos aqui duas palavras que são primordiais para nortear essa mensagem. Mas antes da gente entrar nessa mensagem, eu quero chamar você para nós orarmos, para a gente iniciar esse encontro com oração. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos, ó Deus, apresentar ao Senhor as nossas vidas nessa manhã, nesse tempo de mesa que o Senhor separou para nós.
Queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, colocando, Senhor Deus, o Senhor no centro, para que possamos viver a tua boa, agradável e perfeita vontade. Pai, o que será lido, o que será compartilhado, que seja tudo para honrar o teu nome, para engrandecer o teu nome, para que sejamos transformadas através da tua palavra e sejamos também luz aonde estivermos, ó Deus, carregando a tua palavra em nós. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou então trazer para vocês a base desse capítulo. Duas palavras que norteia é obediência e ousadia. O título desse capítulo é Obediência para ser um Elias de Deus. Tem até uma referência aqui de Agostinho que está escrito assim: homens maus obedecem por medo, homens bons por amor. E tem aqui uma outra citação que também para mim faz muito sentido nessa palavra que nós vamos trazer, é que devemos construir diques de coragem para conter a correnteza do medo. Foi citado por Martin Luther King Jr. É, a importância de nós olharmos para aquilo que o Senhor traz para nós, entendendo que todo o nosso movimento se baseia em crer, em crer. Se nós cremos que há um acima de nós, se nós cremos que há um sobre nós vamos ter a coragem necessária, a ousadia necessária para andar em obediência. Por isso que a fé, ela é, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra, e ela nos norteia para viver em obediência. Sem fé, nós não conseguimos fazer o que Elias fez. Elias era um homem comum. Elias, ele não vinha de uma descendência de liderança, de com um nome conhecido naquela época, de uma família de sacerdotes. Ele não vinha dessa genealogia. Mas Elias, ele tinha fé. E o que fez Elias entrar na história e hoje ser uma referência para nós foi ele viver sobre a fé que ele tinha em Deus. Ele sabia que havia um Deus acima dele. E ele tomou posse dessa verdade sobre a vida dele e tomou postura diante de uma situação que estava acontecendo, que era um povo que estava totalmente sendo contaminados e sendo idólatras, servindo a outros deuses. Elias, ele se posicionou porque ele cria. E para nós, eu, Ellen, Lili, Val, nós nos posicionarmos, e vocês que vão ouvir essa mensagem gravada, nós precisamos estar firmados sobre uma verdade. Qual é a verdade? Que nós temos um Deus que está acima de tudo e de todos. E foi o que Elias fez. Elias, ele seguiu passos em obediência, sendo boca de Deus naquela geração, porque ele creu no Deus, Deus Yahvé que estava sobre ele. E nós, para caminharmos e nos posicionarmos aonde nós estamos hoje, na nossa geração, nós precisamos também tomar posse dessa verdade e ter fé, crer, acreditar que o Deus que está acima de nós, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele determina. E ele nos dá a ousadia e a coragem, é ele que nos dá. Não vem da nossa parte, não vem da nossa força do nosso braço, do nosso senso de justiça. Não, essa ousadia e coragem, ela vem porque nós cremos a quem servimos.
E porque nós temos um Deus soberano sobre nós, ele nos dá essa ousadia e coragem para nós caminharmos. E aqui, quando eu leio essa citação até de Martin Luther King, que ele fala: nós devemos construir diques de coragem para conter a correnteza do medo. E aí eu queria falar com vocês, o que você acha que é um dique de coragem? Porque se nós olharmos para as coisas externas a nós, muitas coisas podem se levantar para nos amedrontar, para tirar a nossa fé, para tentar roubar a nossa fé, para tentar desestabilizar a nossa vida. E aí, quando Martin Luther King cita essa frase, que eu gostaria que vocês guardassem elas para vocês, é o dique de coragem. O que que é um dique de coragem para conter a correnteza do medo? Porque quando vem tempestades, imagina uma tempestade. Você está dentro da sua casa, você está ali confortado no seu ambiente seguro, mas lá fora está caindo uma tempestade, essa tempestade só aumenta, aumenta, aumenta gradativamente, e aí começa a vir um pânico, um medo. Será que essa tempestade vai conseguir arrancar a janela da minha casa, o telhado da minha casa? Vai trazer rupturas aqui nas estruturas, vai quebrar as paredes? Porque a tempestade lá fora é tão grande que ela pode sim trazer medo para nós. E esse medo desestabilizar a nossa fé. E desestabilizando a nossa fé, nós não vamos ter a ousadia e coragem necessária para estarmos posicionadas e exercendo aquilo que nós estamos falando aqui, a obediência. Por quê? Porque lá fora o barulho é muito grande. Quando fala aqui, construa diques de coragem para conter a correnteza do medo. Qual é um dique de coragem que nós podemos construir? O nosso tempo de secreto com o Senhor. Esse tempo de mesa, por exemplo, pode ser como um dique de coragem para você guardar a sua fé no Senhor, para você exercer aquilo que o Senhor Deus está trazendo para você de verdade. Olhe para mim. Jesus fala: olha para mim, descanse em mim, confie em mim, porque você fará obras maiores do que a que eu fiz. Fará como eu fiz e maiores do que a que eu fiz. Ele fala ali em João. Esse capítulo 2 ele traz essa base de João, capítulo 14, verso 12. Você pode guardar para você, porque esse capítulo 12 ele traz esse norte para nós. A gente citou ele aqui no encontro passado, e eu estou trazendo novamente para que você não se esqueça e não perca essa base de referência. O capítulo 14 de João, verso 12. Em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Aqui, Jesus estava falando para os discípulos e falando para nós também, que ele, olhando para ele, crendo nele, nós estamos seguros e que podemos sim fazer o que ele fazia e fazer ainda coisas maiores. E Elias, ele caminhou sobre isso. Ele viveu na prática isso. Aqui, esse texto está aqui no Novo Testamento, mas o que Elias viveu foi lá em Reis. Lá em Reis ele viveu isso. Ele viveu crendo em quem ele servia, que era Deus, que já estava apontando aqui para Jesus. Aquele que crê fará o que eu faço e fará coisas maiores. E aí nós podemos olhar para isso e pensar: será que nós estamos aproveitando essa palavra e vivendo essa palavra no nosso dia? Quantas tempestades têm se levantado contra nós e nós estamos hoje, no dia de hoje, nos posicionando sobre essa palavra, crendo nessa palavra que Jesus disse para os discípulos, que aquele, ó, em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim, crer em Jesus para tomar posse dessa palavra, dessa verdade, de que você pode sim fazer como Jesus fez.
e fazer ainda coisas maiores. Então, é essa palavra que o Senhor quer que nós meditemos nela nesse dia de hoje, para que possamos olhar para aquilo que pode estar faltando, para trazer esse dique de coragem, para trazer esse norte para nós, para trazer para nós essa ousadia que nós precisamos. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos crer nele. Aquele que crê fará coisas como eu faço e coisas ainda maiores. Porque ele disse, ele iria para o Pai e ele enviaria um Consolador, que é o Espírito Santo. E hoje nós temos o Espírito Santo para nós acessarmos e vivermos essa palavra. E aí, o texto do livro, desse capítulo 12 do livro, né, que nós estamos estudando, que é sobre você é a resposta, ele vem trazendo para nós que Elias, ele recebeu uma ordem do Senhor, que era para ele se apresentar ao rei Acabe. Nossa, se você ainda não anotou, tá lá em Reis, então eu vou falar o texto para vocês, tá? Que é para vocês anotarem aí. Também tá nessa referência aqui, é de 1 Reis 18:17. É todo o contexto dos nossos encontros, tá bom? Tanto esse de João 14:12, quanto esse texto também de 1 Reis. Você pode anotar esse texto aí para você. 1 Reis 18, do verso 17 ao 39. Nesse contexto aqui, vai basear todos os nossos encontros sobre Elias se posicionando com o rei Acabe. O rei Acabe, que já vinha ali de várias gerações, cultuando a outros deuses e trazendo a tristeza ao coração do Senhor. Por quê? Porque ele estava quebrando aquilo que eles já tinham conhecido como verdade e misturando outras adoração ali para outros deuses. E Elias, ele foi nessa geração dele se posicionar a não admitir mais que houvesse esse tipo de contaminação ao altar do Senhor. E Elias, ele se posiciona porque o Senhor vem e chama ele. E o Senhor dá uma palavra para ele, para que ele fosse se apresentar ao rei Acabe, após ele já ter ficado ali na caverna por um tempo, né? Que ele foi direcionado pelo Senhor para estar na caverna e foi alimentado pelo Senhor. Nós falamos isso no encontro anterior, então você pode ouvir depois a gravação. E aí ele ficou um período ali, 3 anos e meio, escondido naquela caverna, após ele ter orado e pedido ao Senhor que cessasse a chuva naquele lugar. Por que que essa foi a oração de Elias? Vou trazer esse contexto para vocês para a gente dar continuidade. Porque os deuses que Acabe e o povo estavam adorando, eles traziam como uma verdade de que aqueles deuses pagãos que dava chuva para eles, e a chuva trazia um sinônimo ali, um simbolismo de prosperidade, porque eles dependiam da plantação, e a plantação era a riqueza deles, a moeda deles, era toda a parte do agropecuária deles, né? Vinham ali da parte do que era plantado e colhido e que mantinha todo aquele povo. Mas eles estavam adorando outros deuses e dizendo que os outros deuses pagãos é que trazia chuva. E Elias o que fez? Elias foi lá e orou ao Senhor para que cessasse a chuva. E aí a chuva foi cessada. E o povo começou a perseguir Elias por causa disso, porque Elias se posicionou contra o povo, contra aquela adoração pagã. E aí, por ele ter sido perseguido, o Senhor direcionou ele para a caverna, que o Senhor ia alimentar ele através dos pássaros, né? Por que que foi assim a alimentação de Elias? Porque, como Elias estava sendo perseguido, se fosse através de pessoas, eles iam encontrar Elias.
as pessoas jamais iam imaginar que onde Elias estava escondido, sendo os pássaros levando o mantimento para Elias. Então, foi Deus, a estratégia divina do Senhor para preservar a vida de Elias, usou os pássaros para levar mantimento para Elias na caverna. E Elias foi alimentado assim, para que ninguém soubesse onde ele estava. Tudo providência de Deus. E aí, quando chegou o tempo de Elias sair da caverna, o próprio Senhor que falou para ele ir para a caverna, o Senhor também disse para ele sair da caverna. Então, chegou o momento de Elias sair, porque o Senhor falou: Elias, vai se encontrar com Acabe, porque eu vou enviar chuva. Então, o Senhor deu direcionamento para ele, para que esse fosse o tempo dele estar retornando e se posicionando. Estou dando continuidade aqui aos encontros. A Ana entrou, a Maura entrou, a Val. Vocês podem depois ouvir do início, porque está gravando e eu vou deixar depois disponível, tá? O link dessa gravação lá no grupo para vocês. E aí, quando Elias sai desse lugar da caverna, Acabe tinha ido junto com Obadias, que é o servo dele, procurar alguma planta, né, vegetação, algo para alimentar os animais. Por causa da seca, tudo tinha se acabado, não tinha mais a água, a chuva para prosperar aquela terra. Então, eles estavam ali procurando, né? O rei Acabe chama Obadias para irem procurar nos lugares algum mantimento para poder trazer para o reinado ali, para poder trazer o alimento para o povo que estava perecendo, inclusive os animais também, que não tinha mais o que comer. Nessa saída do rei Acabe com Obadias, vocês conhecem a história, e eu estou só resumindo a história aqui para vocês. Nessa saída, Obadias encontra com Elias, porque Elias estava seguindo ali na obediência. O Senhor falou: Vai, Elias, agora eu vou enviar chuva, vai encontrar com o rei. E aí Elias está indo, saiu da caverna para poder encontrar com o rei. E foi nessa hora que Obadias encontra Elias no caminho. E nessa hora, né, tem um texto, vai falando sobre o texto, depois vocês podem estar lendo lá em 1 Reis 18, onde ele se curva diante de Elias, assustado, porque Elias está sendo perseguido há mais de 3 anos. Estão procurando por Elias para matar Elias. E aí Obadias encontra com Elias ali, e ele fica assustado, pergunta, né, se era ele mesmo. E aí Elias fala com Obadias: vai lá no rei Acabe e fala que eu quero um encontro com ele. Para nós, eu vou me encontrar com o rei. Obadias fica ansioso, preocupado, e inclusive fala que não ia, porque ele poderia chegar lá e falar para o rei que encontrou com Elias. E Elias sumir e depois o rei ficar revoltado e querer até matar Obadias. E Obadias também estava guardando os profetas do Senhor, escondendo os profetas do Senhor para que não fossem mortos. E Elias vai e fala que quer se entregar. Obadias ali naquela hora também, ele fica em conflito porque ele se vê num lugar do eu fiz tanto para nada, né? Porque ele ficou há tanto tempo ali escondendo os profetas para não morrer, alimentando profetas na caverna. Aí vem Elias e quer se entregar para o rei. O rei quer matar todos os profetas do Senhor. Aí Elias vem e fala assim: Acabe, Obadias, vai lá e fala que eu vou me encontrar com Acabe. Aí, como assim, né? Obadias pensa. Eu estava aqui, né? Tentando de toda forma proteger os profetas, agora você quer se entregar? Tipo, meu trabalho foi em vão. E aí a gente percebe aqui no comportamento e do Obadias essa necessidade do controle, de que ele é que estava fazendo. Na verdade, era o Senhor. O Senhor usou ele para poupar a vida dos profetas, mas Obadias estava achando que era ele que estava fazendo.
Mas o Senhor é quem dá as ordens. E aí Elias estava ali obedecendo ordens do Senhor. Se o Senhor falou que era a hora de sair da caverna e se apresentar ao rei, assim tinha que ser. E Obadias não tinha que discutir sobre isso, né? Então aí a gente vê que acontece esse diálogo ali, e aí Obadias vai e retorna para o rei Acabe e fala de Elias, para que ele se encontre, e aí o rei vai ao encontro de Elias. Aí quando tem aquela famosa fala, né, do rei com Elias, é você mesmo, perturbador de Israel, quando ele encontra Elias. E aí Elias, o que que Elias responde? Elias poderia falar qualquer coisa. Pensa aqui comigo que Elias ele não vinha de uma linhagem conhecida naquela época, não tinha um nome conhecido de sacerdotes, mas ele estava ali diante do rei. Pela primeira vez que Elias se posiciona diante de um rei. Ele já começou a caminhada dele ali de obediência e postura em obediência daquilo que o Senhor estava chamando diante de um rei. Elias precisou sim de ousadia e coragem no Senhor, com fé, para que ele fizesse isso. Porque ele não estava diante de qualquer um. Ele estava diante de um que tinha poder para matar ele e matar tantos outros. Mas ele vai em obediência. O que faz um homem como Elias, que é um homem como eu e você, um homem que não tem nome, não tem autoridade, não tem poder, ir diante de um rei e se posicionar diante desse rei e falar com a ousadia que ele falou? Só o Senhor. Só o Senhor para dar a Elias toda a força, a energia, para ele estar de pé depois de ter vivido 3 anos e meio numa caverna. Você acha que 3 anos e meio de uma caverna ele tinha força física? Ele tinha resistência, ele estava fraco. Foi na fraqueza de Elias que o Senhor fez. E muitas vezes nós achamos que precisamos ser fortes o suficiente para fazer algo. E na verdade, o Senhor quer falar ao nosso coração que Ele faz é na nossa fraqueza, não é na nossa força. O Senhor quer nos lembrar disso, que é na nossa fraqueza que Ele opera milagres. É na nossa fraqueza que Ele vai nos posicionar. Até o nosso posicionamento para honrar o nome do Senhor é na nossa fraqueza. Foi na fraqueza de Elias que ele se posicionou diante do rei. Foi o Senhor que sustentou ele durante 3 anos e meio no secreto. Foi num lugar onde só estava ele e o Senhor. Ninguém sabia onde ele estava, mas ele foi alimentado no secreto pelo Senhor para dar aquele passo, um passo de fé, com ousadia e coragem, crendo que se o Senhor sustentou ele dentro de uma caverna, o Senhor sustenta ele em qualquer lugar. Se o Senhor manteve ele vivo numa caverna, o Senhor mantém ele vivo em qualquer lugar. E Elias foi por uma palavra. O Senhor disse: vai. E Elias foi, obedecendo o que o Senhor falou. E Elias vai diante de um rei, um homem que naquela época era um homem que tinha maior autoridade de todos, que tinha autoridade, inclusive, para tirar a vida dele. Mas ele foi diante desse rei, se colocou diante do rei, e o rei chama ele de perturbador. Ah, é você, o perturbador de Israel. Por que perturbador? Porque, segundo o rei Acabe, por causa da oração de Elias, todo Israel estava padecendo de fome, porque parou a chuva. E esse perturbador de Israel que o Acabe está falando foi porque Elias orou e não choveu mais. E porque não choveu mais, Elias desmascarou o Deus pagão.
que quem manda chuva não eram os deuses que estavam sendo adorados, era Yahvé que mandava chuva. E foi o que Elias fez. E porque Elias fez isso, ele estava sendo tido como o perturbador de Israel, porque ele desmascarou as mentiras. As mentiras foram reveladas ali, porque não tinha Deus nenhum mandando chuva que não fosse Deus Yahvé. E foi a oração de Elias que fez isso, porque Elias orou e o Senhor ouviu a oração de Elias e desmascarou tudo que estava acontecendo naquele lugar. E aí agora o Senhor traz Elias de frente para o rei, para que Elias olhasse para o rei e ficasse ali. Pensa a cena. Elias olhando para o rei olhando para ele, chamando ele de perturbador. O que que Elias respondeu para o rei quando o rei chamou ele de perturbador? Você sabe? Está lá no texto. A gente podia até olhar lá, se você puder. Se você puder, deixa eu abrir aqui para mim. Quando Elias é chamado de perturbador, deixa eu achar aqui o ponto. Qual foi a resposta de Elias? Vou deixar o ponto aqui. Eu vou resumir para vocês. Se vocês querem ler aí para compartilhar, vamos lá em 1 Reis 18. Eu estou na versão mensagem aqui. Vocês já sabem o versículo? Não, né? É o capítulo 18, Sim, versículo. versículo 19, 18, 19. Deixa eu ver. Ah, 17 começa assim. Pode ler? Pode ler. No instante em que viu Elias, Acabe exclamou: É você mesmo, agitador de Israel? Elias respondeu: Não fui eu quem provocou essa desgraça sobre Israel. Foi você mesmo e seu governo. Vocês abandonaram os caminhos do Eterno e seus mandamentos para seguir os Balaíns. Você quer que continue? Isso, é esse mesmo. Então, nesse verso 17 e 18, aqui eu tenho também, eu vou ler também essa versão. Assim que Acabe viu Elias, questionou-lhe: És tu mesmo, ó flagelo de Israel? Ao que prontamente Elias respondeu: Não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuastes aos Balaíns. Então, o que que Elias fez? E aí eu quero que você, junto comigo, pense, foi muito boa essa versão da mensagem, que ela é muito boa, traz assim já uma palavra bem direta, né? Elias, ele não se defendeu, ele não justificou, ele não retrocedeu, ele foi direto. Ele falou o que tinha acontecido. Por quê? Porque o rei estava trazendo a culpa da falta de mantimento do povo, porque Elias tinha trazido a desgraça para Israel. O rei, aí eu quero que vocês pensem comigo, olha bem, quem está no pecado não enxerga. O rei estava cego. O rei, ele não reconhecia a raiz do problema. Mesmo depois de 3 anos e meio padecendo, sofrendo, sem a água, sem a chuva, e que o Elias, quando orou, ele orou confrontando o pecado, ainda assim Acabe ainda estava cego, ainda não tinha entendido que tudo aquilo estava acontecendo porque ele e a família dele tinha pecado contra o Senhor. Ele ainda estava falando que Elias era o problema.
Depois de 3 anos e meio de seca, o rei Acabe não admitiu os seus erros. Ele não reconheceu a raiz de tudo aquilo que estava acontecendo. E aí faz a gente pensar que muitas vezes nós queremos, né, trazer a verdade, mas quem não quer ver a verdade, não vê a verdade. O rei não queria ver. Ele estava totalmente cego no pecado. Ele queria permanecer no erro. E quem quer permanecer no erro, transfere a culpa para o outro, que foi o que o rei fez com Elias. Ao invés dele olhar para ele, para toda a família dele, que vinha adorando deuses pagãos, ele quis transferir a responsabilidade para Elias, que o problema todo estava em Elias. E aí, nós olhamos para isso e nós olhamos para a postura de Elias diante desse rei, de não se justificar, não se defender e não recuar. Ele simplesmente trouxe a verdade. Tudo isso que está acontecendo porque você e a sua família têm desagradado o coração do Senhor. Tudo isso está acontecendo, como a palavra disse aqui, ó. Prontamente Elias respondeu. Prontamente, ele não falou nada que não fosse a verdade. Ele se posicionou. Não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonaste os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuaste aos Balaíns. Então, o que Elias fez ali, ele não deu conversa e nem mudou o assunto. Ele foi direto ao ponto. Ele foi direto, dizendo para o rei qual era a raiz desse problema. E aí nós precisamos olhar para isso como um exemplo para a nossa postura quando o Senhor nos envia, quando o Senhor nos coloca diante, muitas vezes até de reis, para estar falando a verdade. Por quê? Porque Elias estava fraco ali. Depois de 3 anos e meio numa caverna, ele não estava forte. Mas quem sustentou Elias diante desse rei para se posicionar e falar a verdade foi o Senhor, porque o Senhor enviou ele. Quando o Senhor envia, é o Senhor que faz. Quando o Senhor envia, não é na nossa força. Quando o Senhor envia, o Senhor faz. A gente só precisa se posicionar e falar a verdade, nada além disso, nada nosso. É a verdade. Elias não contou história. Elias não falou dele. Elias não falou dos antepassados dele. Elias não resmungou dos 3 anos e meio de caverna por causa deles. Elias não justificou nada. Elias não contou historinha para o rei. Elias foi direto ao ponto. Tudo isso que está acontecendo é porque você saiu do caminho e a sua família. Isso é consequência disso. E aí, logo em seguida, Elias dá um direcionamento, porque como Elias foi enviado, ele foi para lá, porque o Senhor mandou ele ir, Elias já foi dando direção. Elias, ó, pensa bem, você diante de um rei dando direção e ordem para o rei. Fala a verdade, dá uma ordem do que ser feito. Por quê? Só debaixo de uma palavra. Só debaixo de um direcionamento. Você não vai na força do seu braço fazer isso. Elias estava debaixo de uma palavra. Então ele se posiciona diante de um rei, um homem fraco, que não era sacerdote conhecido, não tinha linhagem nenhuma, se posiciona de um grande homem que era um rei e fala a verdade, confronta o rei com a verdade e dá uma direção. Agora, vai lá e prepara um altar para que haja ali um sacrifício. Se você for lendo, você vai ver que o holocausto no Carmelo.
que ele vai falando. Eu vou ler aqui para vocês darem continuidade ao contexto comigo. Ó. Agora, pois, dá ordem para que se reúnam a mim todo Israel no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Aserá, que se fartam à mesa de Jezabel. Então, ele dá ordem, além dele falar a verdade para o rei, ele deu uma ordem para o rei do que fazer, dando direcionamento ali, porque eles iam preparar um altar. Por que que Elias estava dando esse direcionamento? Porque o povo idólatra estava adorando a outros deuses e até aquele momento continuava cego. E o que que Elias fez? Vamos lá. Vamos então diante do altar do Senhor e vamos ver quem é Deus. E aí ele fala para o rei preparar um holocausto e ele também prepara. Depois você pode ler aí, dar continuidade à leitura desse capítulo 18. Ele prepara um altar e ele orienta para o rei preparar também com os profetas lá de Baal. E aí ele confronta o povo diante daquele altar para que o Deus que fosse Deus mesmo queimasse aquele altar, queimasse aquele holocausto. Se vocês forem ler aí, vocês vão perceber. Ele fala, ó, invocareis depois o nome, deixa eu ver, o versículo 23, 24. Invocareis depois o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé, a divindade que respondei enviando fogo, esse é Deus. E aí ele deu esse direcionamento, ó, e todo o povo respondeu a uma só voz: falaste com sabedoria, assim seja. Então todos concordaram. Por quê? Porque eles achavam que o Baal ia se manifestar ali. E aí então Elias, ele faz isso, ele também prepara um altar. E depois de muito tempo, os profetas de Baal adorando, para que Baal queimasse aquele altar, nada acontece. Depois de muito tempo, Elias faz uma oração e o Senhor manda fogo e queima aquele altar. E aí, mais uma vez, Elias confrontando o povo com verdade. Só que aí tem mais um ponto. Depois que isso acontece, que queimou o altar, né? O Senhor realmente mandou fogo e aconteceu isso. Nessa hora que ele confrontou o povo e o povo se manifestou ali, o que que acontece? Todo o povo se rende. Aí é um ponto importante dessa mensagem, é que todo o povo, quando eles viram a manifestação do Senhor, quando Elias orou e o Senhor se manifestou ali, queimou todo o altar, o povo, eles caem, eles se prostram, reconhecendo o Deus de Elias, nessa hora. Aí eu quero que vocês pensem junto comigo. Quando um povo se prostra, reconhecendo quem é Deus, Yahvé, a manifestação de milagres. O que que Elias fez? O povo se prostrou, inclusive o rei. Inclusive o rei caiu em terra. Ele continuou dando ordem, Elias, como profeta do Senhor, porque ele era a boca de Deus ali. Ele continuou dando ordem. Ele fala para o rei se levantar. Ele fala: se levanta e come. Vai se levantar, porque o rei caiu em terra quando ele viu. O fogo consumiu o holocausto. E aí ele fala: se levanta e vai comer. Me ajuda aí, se vocês acharem qual é o verso que ele fala isso. Ele tem um verso desse capítulo, ele fala. Deixa eu ver aqui. Ele manda, né, na hora que isso acontece, ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, foi a oração dele. Saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, no verso 36, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, verso 37. Atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus e fazes o coração do povo retornar para ti.
Verso 38. Então, no mesmo instante, caiu o fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante de seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma só voz: Só Yahvé, ó Eterno, é Deus, só o Senhor é Deus. Então, todos, em uma única voz, você imagina o coro de um povo que estava adorando a outros deuses e se rendendo a Yahvé. Então, Elias deu ordem. Prendei agora mesmo todos os profetas de Baal que nenhum deles escape. Você acha que não tinha que ter coragem, gente, para fazer isso? Elias tinha que ter coragem. Olha a ousadia de Elias, mandou prender todos os profetas de Baal e o povo os prendeu. O povo, hein? O povo prendeu os profetas. Elias fez-los descer para próximo do riacho de Quizon e lá os degolou todos. Então Elias matou todos os profetas de Baal. Pensa essa cena lá acontecendo. Em seguida, orientou Elias a Acabe: Eis que agora pode subir. Olha bem, Elias orientando Acabe. Acabe era o rei. E Elias vem e fala: Em seguida, orientou Elias a Acabe: Eis que agora pode subir. Quer dizer, sai da terra, né? Que ele estava prostrado. Levanta, come e bebe, porquanto já ouço o barulho da chuva se aproximando. Porque Elias estava debaixo de uma palavra. Ele tinha a autoridade de Deus, ele era a boca de Deus. Ele falou com o rei se levantar. Toma postura, rei. Se levanta, vai comer, não é? Vai comer, se prepara. Porque, ó, vai comer e vai beber, se prepara. Porque a água está chegando, a chuva está chegando. Por quê? Porque é Yahvé que manda a água, não é Baal. É Yahvé. Pensa a coragem desse homem. E esse homem que nós estamos falando aqui, a palavra diz que ele é como você e eu. Nós somos como Elias, um homem comum, que tinha autoridade no Espírito Santo para falar diante de rei e dar ordem a rei, para tomar postura, para se render, para se converter a Deus, para tirar os altares de Baal, para ter a vida alinhada com o Senhor. E aí Elias vai para o monte, né? Depois que ele fala para o rei se posicionar, enquanto Acabe caminhava para seu de jejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se e inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou ao seu servo: Sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Então, ali ele sobe esse monte com o servo dele. Enquanto ele ora, ele pede para o servo olhar para o céu, na direção do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: Retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Elias continua dando um direcionamento profético. 7 vezes, um número perfeito. Ele deu ordem ao servo: Volta lá, eu vou ficar aqui orando. E você volta lá 7 vezes e olha. E esse servo olha, na sétima vez, o servo exclama: Há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: Sobe e leva esta mensagem a Acabe. Prepara o teu carro e desce antes que a forte chuva te impeça de ir. Em pouco tempo, o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens. Chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Jezreel. Então, o poder de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo sua capa com o cinto,
correu com força extraordinária à frente de Acabe por todo o caminho até as portas da cidade de Jezreel. Então, assim, até uma força sobre-humana Elias recebeu para chegar antes naquelas portas para que o rei Acabe chegasse lá. O Senhor usa as nossas idas, mesmo sem força, mesmo sem energia. Às vezes você está achando que você está cansada, não está dando conta, está tudo difícil. Mas não vai ser na sua energia física, na sua força, não vai ser no seu conhecimento, nas suas habilidades, não vai ser. O Senhor vai fazer na sua fraqueza. O Senhor vai operar milagre, o Senhor vai te dar palavras de sabedoria, assim como o Senhor deu para Elias. O Senhor vai te dar ousadia e coragem para você estar diante de reis, de autoridades, de pessoas que às vezes você se acha pequena. Ah, eu não vou falar, porque essa pessoa é, tem nome. Mas se o Senhor te enviar, você precisa ir com ousadia e coragem, debaixo de uma palavra. Busque no secreto. Foi no secreto que Elias foi alimentado. Busque no secreto a direção do Senhor, porque Ele tem algo para fazer nessa geração, usando você. Para isso, você precisa abrir mão da sua força, das suas habilidades, do seu conhecimento e ir na força do Senhor, para que a vontade dele se estabeleça sobre geração. Não é nem sobre uma vida, é sobre uma geração. O que Elias fez foi se posicionar para tirar o pecado do altar. Tinha pecado no altar, tinha contaminação no altar. E Elias foi levado a ser conduzido diante de reis, por quê? Porque o rei estava cego. O rei estava cego debaixo do pecado, sendo manipulado por Jezabel, sendo manipulado pelas vontades da carne. Mas ele se prostrou, porque Elias levou ele para esse lugar. Ele se prostrou para reconhecer que Yahvé era o Senhor. E você foi chamada para ser uma mulher que vai levar a verdade do Senhor. A palavra do Senhor sendo estabelecida onde precisa ser estabelecida, para que o reino do Senhor seja estabelecido nessa geração. Essa é a mensagem que o Senhor tinha para nós, para você e para mim. Só o Senhor sabe das nossas limitações, não é verdade? Só o Senhor sabe. Ninguém mais sabe como o Senhor sabe. Mas é na nossa fraqueza que o Senhor vai fazer. É na nossa fraqueza, amém? Vamos orar e entregar ao Senhor esse tempo? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, porque não é na nossa força, Pai. Não é na nossa vontade, não é no nosso conhecimento. O Senhor se manifesta e opera milagres, ó Senhor. E o Senhor quer usar cada uma de nós. Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha com a tua glória, com a tua graça sobre cada uma das tuas filhas, que estão aqui se posicionando, Pai, para receber da parte do Senhor essa palavra. Renova, Senhor, a mente, o coração, as energias, Senhor, a saúde física e emocional das tuas filhas. Restaura, Senhor, aquilo que foi perdido, Senhor, a confiança no Senhor, a fé, a submissão, a ousadia, a coragem para ser boca do Senhor nesse tempo, Pai. Restaura, Pai. Restaura a aliança das tuas filhas, para que elas venham estar posicionadas debaixo da tua direção no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, para falar o que é a tua verdade. E que os altares de Baal sejam quebrados, os altares de Baal sejam envergonhados. E somente o altar Yahvé seja estabelecido nesse tempo.
Pai, oramos e colocamos diante do teu altar, Senhor, as nossas vidas. Faça como o Senhor quiser. Leva, Senhor Deus, a cada uma das tuas filhas a viver essa palavra, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Essa oração que faço, eu entrego esse altar ao Senhor, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.